Pronto. Agora vamos salvar. E um teste, então. Essa foi a A e essa B. Tá? Esses são, ou essa é a diferença. É basicamente a mesma coisa, até pelo seguinte, a gente acabou aqui alterando bastante o Turbidity aqui, e ele afeta muito a coloração da nossa imagem. Então a gente não consegue ter uma real diferença, pelo menos não aqui, do que a gente está visualizando. Mas, se vocês quiserem fazer um teste depois, deixe esse valor aqui mais baixo e aí podem aumentar ou reduzir aqui o ozone. Eu vou deixar no valor padrão, tá? Ali no nosso material da aula, eu aconselho a gente manter esses valores entre 0,3 e 0,4. Perfeito? Próximo, então. O que esse parâmetro aqui ele vai coordenar? Desmarcando aqui, a gente não vai ver o sol ou a insolação batendo em uma janela, por exemplo. Então, em alguma janela envidraçada ou guarda-corpo, alguma coisa assim, se o sol estiver de frente para aquele objeto que iria refletir, a gente não vai ver ele sendo refletido. A gente vai ver a luz, mas não vai ver ele sendo refletido. Então, vou manter ele aqui. Outros parâmetros. Fóton. Qualidade do fóton de luz, então. Sempre que a gente tiver então o parâmetro subdivis, a gente vai poder melhorar o fator onde ele está colocado. Nesse caso, então, o fóton de luz. Esse parâmetro aqui, então, ele determina o raio de cada fóton que vai incidir na cena. Esse valor aqui de 50 é mais do que satisfatório e não tem por que a gente alterar. Aqui a gente pode ver, então, uma outra subdivisão aqui que tem a ver com o caustic. Esse valor aqui é satisfatório, eles todos têm a ver com o fóton de luz que incide no modelo. Então, esses fatores, esses três, a gente pode manter em 500, 50 e 1000. Esses dois fatores aqui são multiplicadores, então a gente pode dobrar, triplicar, quadruplicar a intensidade desses fatores aqui, e não é aconselhado mexer então nesses dois valores aqui. Bias, isso tem a ver com a distância da sombra em relação ao objeto que ele está sombreando. Como a sombra sempre vai partir do objeto, então essa distância é zero. Tá? Subdivisão aqui, a gente já viu que a gente pode aumentar a qualidade dela trabalhando em parceria com esses dois fatores. E a cor é a cor da sombra. Então essa aba aqui está prontinha. Podemos fechar, já vimos tudo. E o background. O background é muito simples. A gente vai entrar aqui e agora a gente vai ter que escolher um bitmap aqui. Como? Entrando aqui e buscando o bitmap, iremos buscar então a nossa imagem aqui. A gente pode utilizar a imagem em dois formatos. Eu tenho as duas aqui. Em um arquivo .hdr, então que abre no Photoshop, por exemplo, e aqui num arquivo que é um JPEG, mas também é chamado de HDR porque ele tem essa linha aqui divisória. Então eu tenho uma imagem aqui em 360, tá? E aqui eu vou ter uma linha preta. E em alguns casos eu até vou ter o terreno aqui em 360 e eu vou levar isso lá para o meu modelo. Então, primeiro a gente vai utilizar essa aqui, abrir, e agora eu vou dar um preview aqui. Tá? A gente pode ver que ela ficou levemente achatada, ela não está parecendo um céu, está bem engraçado. Por quê? Porque a gente vai ter que mudar alguns parâmetros. Na verdade, só um, e esse é esse aqui, o VW Environment. A gente já fez isso lá naquela aula de grama com a sensação de infinito. Então, preview está aqui. Agora sim, a gente abriu essa imagem, deixou ela esférica, mas não precisaremos mudar nenhum valor aqui. A não ser que a gente queira. Vamos fazer um teste. Vamos rotacionar 90 graus aqui no sentido horizontal. 90. Preview. Tá? Já trouxe aqui o sol para cá. Então, vamos fazer um teste, ok? E vamos abrir essa aba aqui, então, desmarcar aqui, e agora a gente vai renderizar essa cena toda. Imagem finalizada, então, e a gente pode notar que aqui no fundo ficou preto. Deu tudo certo, mas só aqui no fundo ficou preto. Por quê? Antes de tudo, vamos marcar só aqui, e notem
uma coisa, a gente mudou o background, certo? Mudamos aqui então, agora a gente tem uma imagem, só que a gente tem que colocar valor para essa imagem sair. E esse valor a gente coloca aqui. Vamos começar então com o número 5. Tá? Vamos aumentar a intensidade então. Vamos lá. Tá aí a nossa imagem com o número 5 então. Vamos salvar. E agora, mais um detalhe. Preview. A gente rotacionou, então, no sentido horizontal, ele 90 graus, ou a imagem a 90 graus, certo? Vamos voltar ao zero. Vamos mudar aqui, então, para 180. Tá? E agora, um teste lá. Tá aqui. Vamos salvar novamente. E, por fim, vamos zerar esse valor. Preview e OK. Salvar novamente. Agora nós temos 3 imagens aqui. E a gente pode escolher aquela que a gente mais se agradou para usar ela como imagem final. Uma dica, pessoal, eu normalmente salvo as imagens aqui então como PNG, ela vai ficar sem fundo e esse fundo eu vou colocar em um programa de edição de imagens como Photoshop, por exemplo. Tá? Normalmente quem trabalha com render de ambiente externo acaba fazendo isso e até mesmo interno, porque tem vários ajustes finos que a gente pode melhorar a imagem em outro programa e não entregar ela para o cliente ou até para apresentar para alguém, simplesmente saindo aqui do render, ok? Como então o nosso curso, a ênfase é só na renderização, a gente não vai ver esse pós e vai ver no futuro, num próximo curso. Para complementar então, o último detalhe, a gente pode entrar aqui agora e usar aquele outro formato, tá? Que é o HDR aqui, abrir, preview, e é exatamente a mesma coisa. Vamos lá. Agora, desmarcar e render novamente. Tá aí então a nossa imagem final. Como aquela versão ali, aquele HDR, ele tem alguma humanização ali, então tem umas casinhas, tem uma vegetação, ele acabou aparecendo aqui também. Então, eu posso utilizar tanto uma quanto a outra e a gente vai ter o sol aqui, ou melhor dizendo, o nosso fundo aparecendo na imagem também. Tá ok? Então, essa foi a nossa aula sobre Environment, com ênfase então na iluminação global e no background.